Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema que nós iremos tratar a respeito é sobre planos de saúde, aquilo que você ali lê na sua tela, né? Por que que o plano de saúde aumentou absurdamente? Imagina você que olhou a sua fatura de plano de saúde e percebeu que o valor subiu drasticamente sem nenhum tipo de explicação. E tem um tipo de convencimento, né, sobre esse valor. E eu vou contar para você neste vídeo que um caso chocante, né, de uma consumidora que enfrentou um reajuste absurdo de mais de 1000%, né, do seu plano, mas ela conseguiu, graças a Deus, reverter isso na justiça. Mas eu vou explicar para você que esses aumentos, assim como pode manter o seu plano de saúde ao invés de você estar pedindo, né, o cancelamento, seria muito mais cômodo você aplicar, né, você fazer a revisão, o reajustamento desses planos de saúde conforme as normas reguladoras, né, da ANS. E aí nós vamos, neste vídeo, pelo menos trazer essa resposta, né? Veja como fazer e para lutar sobre seus direitos. Bora lá com nossos slides? Introdução, né? Infelizmente, muitos brasileiros eles têm enfrentado com esse problema de reajustamentos abusivos de plano de saúde. E pior disso, ninguém sabe como e por que contestar. A boa notícia é que existem leis e até mesmo decisões judiciais favorecendo consumidores contra o aumento exagerado e sem justificativa pelos planos de saúde. E nós vamos, no decorrer dessa nossa conversa aqui por vídeo, estabelecer alguns pontos importantes quando é possível ingressar com a ação e eu vou trazer todos os detalhamentos. Vamos lá? Caso chocante aqui, né? Eu vou trazer um caso super chocante. Imagina você que paga R$ 390 em seu plano de saúde e de repente, em poucos anos, começa a chegar uma fatura de 4.000 e pouco mais ou menos. 4.761,65. Eu fiz aqui um valor, botei aqui no nosso slide um valor bem expressivo de 300 para R$ 4.000, né? E o que acontece? Mas foi isso de fato que ocorreu com uma consumidora, que a gente viu a notícia, né, que constatou que o seu plano de saúde coletivo ele subiu de 390 por 4.000. E o plano de saúde alegou a alta de sinistralidade, né, que foi a justificativa do plano de ter feito este aumento durante esse período todo, mas ela não chegou a apresentar nenhum tipo de provas, né? E aí, qual foi a consequência disso? A pessoa ingressou com a ação e o juiz anulou o reajustamento e determinou a devolução dos valores pagos a maior. Então vamos lá. Bom, diante desse quadro, né, o plano de saúde tentou se defender, dizendo que os planos eles foram baseados em cálculos atuariais feitos por auditoria independente e que era necessário manter o equilíbrio financeiro do contrato. Além disso, o plano de saúde alegou que, por ser um plano coletivo, não precisa seguir os limites da ANS. Pelo contrário, né? O limite da ANS ele deve ser previsto da Agência Nacional de Saúde. Mas será que esses argumentos eles trouxeram efeitos positivos para o plano de saúde numa eventual ação na justiça? Isso convenceu a justiça? Claro que não, né? Isso foi que o plano de saúde alegou, baseando na variação de custos médicos hospitalares, né, o VCMH, e que os planos coletivos eles não seguem as regras da ANS. E aqui eu vou falar no próximo slide. O que que foi decidido nesse caso? E vou trazer isso para a gente conseguir aplicá-los, né, em situações como esta. Eu acho muito importante casos concretos para fins de estudo e saber como se aplica a jurisprudência, né? A jurisprudência tem entendido dessa forma, assim como o juiz aqui deste caso, tá? Foi julgado, não vou falar o número de processos por questão ética, mas ele foi julgado pelo TJ de São Paulo e também teve a decisão do juiz de primeira instância de Guarulhos, tá? Mas aqui é aplicável em todo o Brasil, um caso como este aqui, trazendo como uma jurisprudência, né? O juiz ele analisou o caso, identificou três falhas graves da operadora. A primeira delas, a empresa não conseguiu provar, né, o aumento expressivo e que foi necessário. Segundo,
ele não teve, né, a transparência necessária também, a falta de transparência para o consumidor, né? E isso acaba agravando ainda mais. E em terceira, sem justificativa válida, o juiz determinou que os planos de saúde devem sim seguir aos índices da ANS, né? A aplicação dos índices da própria Agência Nacional de Saúde, né? Para os planos individuais. Além disso, o que que o juiz acabou decidindo? Devolver. Olha, tudo bem, você fez o reajustamento inadequado, você deve pagar, devolver todo o período que foi pago a maior durante os últimos 3 anos. É aplicável, nesse caso, o pagamento de devolução nos últimos apenas 3 anos, aqui, inclusive, a relação contratual. E diante dessa situação, o juiz tem realmente razão, né? As normas da ANS existem parâmetros, né, de reajustamentos anuais, e aí, por vezes, os planos de saúde têm aumentado muito acima da média de mercado, né? Mas nesse caso, você deve estar se perguntando aí da sua telinha: será que também eu posso ingressar com uma ação contra o plano de saúde? Eu vi que você me demonstrou, né, doutor Luiz? Por que que você demonstrou um caso desse, né, um absurdo do valor? E aí, nessa situação, nós vamos detalhar isso de forma mais objetiva, né, para que você não fique demorando assim para agir, né, você deve verificar se o valor da sua mensalidade subiu demais, além do índices econômicos ou a média de reajustamento de mercado, isso já é um sinal de alerta, isso sem sombra de dúvidas. Eles não podem simplesmente aumentar as mensalidades de forma desproporcional. E isso sem uma justificativa clara e também válida. Outro importante ponto que nós devemos observar é esta questão: ó, o plano de saúde não forneceu as justificativas detalhadas. Geralmente os planos de saúde eles não vão fornecer isso. Eles não se baseiam apenas em critérios de cálculo de reajuste. Ele deve fornecer uma informação que seja completa e suficiente, né, de termos técnicos e que não foram devidamente comprovados. Isso deve sempre observar. Existe uma questão do tipo de plano contratado, né? Nos casos de plano de saúde coletivo, por adesão, as operadoras costumam argumentar que não precisam seguir os índices de reajustamento baseado na ANS, o que se não se aplica nos planos individuais. No entanto, se você percebeu que o valor da sua mensalidade ele está consideravelmente mais alto do que os planos individuais semelhantes, isso pode indicar uma irregularidade. E a justiça ele tem entendido que, na ausência de justificativas sólidas, os reajustes abusivos de plano de saúde, especialmente nos planos coletivos, devem ser revistos contratualmente, né? E em muitos casos, eles estão equiparados, né, aos índices da ANS. E o que você deve fazer nesse caso, né? Você já viu aí o que fazer. Se você reconheceu que essa situação está insustentável financeiramente, você deve ingressar com uma ação, né? O caminho é ingressar com uma ação judicial, mas faça o quê? Peça por escrito os cálculos atuariais perante ao plano de saúde, formalize por escrito. Eu gostaria de saber por detalhadamente dos últimos 3 anos, porque esses valores aumentaram tanto assim, né? Foi de 300 em 2024 para 450 ou 500, não importa o valor, uma diferença de R$ 150 no mensal, 200, 500, você já vai ver a diferença, né? Isso é muito importante. Tá, e aí eu vou passar em outro slide para vocês, e que, como se proteger, né? Primeira coisa, você vai exigir esses cálculos, exija o reajustamento. Primeira coisa, em seguida, você vai para o que se você vê lá que está uma diferença, que eu mencionei. Dezembro, 350. Chegou janeiro de 2025, R$ 500, R$ 600. Não está estranho isso, né? E ou do 900, R$ 1.000, o triplo do valor que eu já peguei em uma situação em que eu fui analisar, um colega me procurou e viu, falou assim: você acha que aqui existe um aumento abusivo desse plano de saúde de 450 para 700 ou R$ 900? Claro, vamos fazer o cálculo, né? Você vai olhar o índice de correção monetária lá aliás,
o índice, né, da ANS, você vai verificar se está realmente aplicável aquela situação. Vá para fazer um comparativo, sim, né? Inclusive mês a mês. E nessa situação, e se quando há devidamente comprovado por meio de cálculo de que há essa abusividade, faça uma formalidade no PROCON, reclame no PROCON. Você vai formalizar por escrito. Em 30 dias, o plano de saúde vai responder. Se não responder ou responder e não resolver nada, ingresse com a ação. Consulte um advogado, procure um advogado que você tenha de confiança e ingressa com a ação na justiça. É o melhor caminho para fazer. Né? Por quê? Porque você vai manter esse plano de saúde, vai te resolver a tua vida e você não vai continuar pagando normalmente. Bom, feitas essas colocações, se, se você está passando por uma situação dessa, não é? E absurdamente você deve buscar a sua revisão. Inclusive, o valor aqui que eu mencionei do caso especial, um exemplo claro aqui, é que dá para pedir o valor retroativo, né, do que foi pago a maior. Vamos supor que era R$ 350. O máximo que seria ali, vai, uns R$ 100 ou 700, sei lá. Não, quer dizer, R$ 70 a R$ 80. Um exemplo que seria o correto conforme a ANS e você está pagando 700. Você já pagou durante esses 3 anos 700, 800, R$ 1.000. Você vai cobrar na justiça quanto à diferença desses valores, tá? Bom, mas é isso. Eu agradeço você que nos assistiu e se você gostou desse tema, né? Se você já passou por isso, inclusive, você pode comentar por aqui e dar o seu like, dar sua curtida para que mais pessoas consigam ter acesso a essa informação que é muito importante sobre reajustamento de planos de saúde. Tá certo? Eu vejo vocês nos próximos vídeos e um forte abraço.